Meu nome é Lorna Byrne, sou irlandesa. Nasci em Dublin. Foi onde passei minha juventude. Talvez até 7, depois mudamos para Balama. E eu amei lá também. Isso me levou para o campo. Nós éramos muito pobres. A comida era escassa, sabe? Na maioria das vezes era pão com geleia. Lembro que meus pais lutavam, sabe, para termos roupas e todas as coisas básicas. Para nós, as crianças nunca se importam consigo mesmas. E o que eu diria? Eu não estava recebendo o suficiente. Comecei a ter espinhas por todo o corpo. Eu estava desnutrida nessa época. Nesse sentido, as coisas eram realmente muito difíceis. Uma vez, fiquei com a minha tia. E até hoje, me lembro disso. Eles nos deram café da manhã uma manhã. E tinha uma salsicha e um queijo em cima. E um ovo, tomate e torrada. Foi a maior refeição que já vi. Ainda consigo ver aquele lugar. Você sabe, fiquei chocada, sabe, tudo isso por mim. Naquele momento, me impressionou o quão pobres éramos. Independente dos altos e baixos que enfrentei. Foi tudo parte da jornada. E acredito que tudo isso fez de mim quem eu sou hoje. Bem, suponho que ao crescer, eu não sabia que era diferente. Eu fui uma criança que começou a falar muito tarde, talvez aos 2 anos e meio. Eu acho que talvez porque eu não estivesse progredindo da maneira que os pais talvez esperassem que uma criança progredisse. Eu fui considerada retardada. Os médicos disseram à minha mãe que eu era, mas isso, novamente, foi porque eu sou. Qual é a palavra mesmo? Disléxica, acho que estou dizendo certo. Longe atrás, na Irlanda, então, sabe, se uma criança era considerada retardada, normalmente eram colocados em uma instituição. Isso era o que me diziam constantemente quando criança. Mesmo na adolescência, você sabe. Era como, sabe, fique de boca fechada, não deixe que eles saibam que você é um idiota ou que é estúpido. Fui para a escola e me colocaram no fundo da sala, e os professores não prestavam atenção em mim. E às vezes eu chorava. Eu ia sozinha pelos campos. Sabe, eu sempre fazia isso. Era como se, em certo sentido, crescer foi como se não existisse no mundo humano. Acho que estive em contato com minha alma. Mais do que a parte humana de mim. E às vezes, quando alguém era cruel, sabe, dizer algo realmente desagradável. Ou ouvia adultos fazendo comentários. Os anjos me confortariam. Os anjos me diriam, sabe, eles não sabem ser melhor. Vejo anjos fisicamente, e para mim é normal e natural. Quando eu era um bebê, eu não sabia que eram anjos. E eles estavam... Então, o que você diria sobre o meu berço? Os anjos são extremamente belos. As asas deles são tão finas e delicadas. E eles se movem tão suavemente como seda ou névoa. Mas eles são surpreendentes. Sabe? Os anjos têm sido meus melhores amigos. Eles foram meus professores. E tudo que sei, aprendi com eles. Eles me ensinaram a ver, de uma forma humana. As pessoas perderam o dom de ver. Você apenas olha ao redor da sala, mas você realmente não vê o que está na sala.
não estou só te olhando. Estou olhando para tudo entre você e eu. E está sempre em movimento. É o ar, é o vento, é poeira de estrelas do universo. É tudo o que há. E então vejo os anjos e entes queridos também. Apenas veem o que eu sempre digo que são efêmeros. Apenas por um instante. E eles se foram, talvez voltem e se vão novamente. O outro incrível anjo é um anjo guardião. E esse é o seu anjo, e esse é o único anjo que está contigo cada segundo da sua vida. E acho que é importante lembrar disso. Se estiver se sentindo mal consigo mesmo, lembre-se do seu anjo guardião. Você é único, perfeito, ninguém no mundo é como você. E ele te ama incondicionalmente. Nunca fui para a faculdade, porque não sabia ler nem escrever. Mas fui educada de maneira diferente. Acho que tive os melhores professores do mundo. Eu tive anjos e até almas de entes queridos, sabe, me guiando o tempo todo ao longo da minha vida. Desde criança, os anjos me disseram que havia algo errado com meu estômago. Sempre tive problemas. Eu nunca me queixei, sabe, até o dia chegar. Eles me disseram para ir ao médico. Então, fui ao médico e simplesmente disse que estava com problemas no estômago. Ele me encaminhou a um especialista que fez um exame e ele me agendou imediatamente para a cirurgia. Quando ele viu o que estava errado, ele retirou todo o intestino grosso do meu estômago. E ele retirou uma grande parte do intestino delgado. Foi aí que eu morri. Deixei meu corpo humano e fui direto para o céu. Foi muito rápido para mim, como num piscar de olhos. Eu estava lá, naquela imensidão. É muito difícil descrever. Sem dor, nada. Você é perfeito. Não era o corpo que estava na cama, com enfermeiras e médicos ao meu redor, fazendo todo o procedimento. Mas sua alma é o brilho divino do Criador. Você é parte de Deus. E para mim, isso é incrível. Acho que a humanidade ainda não compreendeu isso. Você tem escolha, tem o livre-arbítrio de te conscientizar da tua alma. Meu pai estava lá, quem eu amava muito. Ele gostava de pescar. E o fato é, meu querido, ele não era velho quando morreu, mas era muito mais jovem. A alma dele parecia ter apenas 20 anos. Adorei o chapéu que ele usava. Tinha todas essas moscas pequenas que ele havia feito. Era como se todas as outras almas e anjos, você sabe, uma lacuna foi sendo criada lentamente e eu simplesmente corri até ele. Mesmo que esta é a minha alma, pois o meu corpo humano não estava presente. Meus braços se sentiram tão humanos, mas não eram, e sim uma luz incrível. E eu estendendo as mãos e jogando-as em volta dele, era como o toque de duas almas, Deus tocando Deus, nesse sentido. Porque isso é o que é a sua alma. E foi tão incrível. E para mim isso é uma coisa que não precisamos nos preocupar.
Seus entes queridos não estão mortos, apenas o corpo deles morreu. Porque às vezes sentimos vontade de deixar um lugar, deixamos-os para trás. Mas você não pode, nunca os deixará. Você pode ir a qualquer lugar do mundo, ou até no universo, e eles podem estar com você quando precisar. Você sente a presença, você pode até avistar. Você pode até ouvi-los, e nossos entes queridos nos enviam mensagens o tempo todo. Eles nos protegem. Não precisamos esperar até a nossa hora. Chegou a hora de ir para casa, para o céu. Por que não acreditamos agora? Foi como se estivesse em uma esteira. E eu fui trazida. Estava apenas parada ali. E os anjos que eu conhecia estavam comigo. Eles eram como gigantes, tão altos. Alguns deles olhavam para mim e sorriam. E me disseram para apressar. E mesmo estando tão altos, ouvi a voz com clareza. Então, eu estava bem abaixo e Deus também estava lá. Então, Deus me disse: Lorna, você precisa voltar, tem muito o que fazer. Você não pode se esconder de mim. Isso é uma coisa que Deus sempre repete. Até hoje, Ele diz constantemente: Lorna, por que você sempre se esconde? Eu faço isso o tempo todo. E eu perguntei a Deus: por que não posso me esconder aqui? Esconder-se aqui é melhor do que se esconder no mundo humano. E Ele disse que precisava parar de se esconder. Tenho que voltar. Eu voltei, não quis. Não gostei da ideia, mesmo amando meus filhos. E eu teria deixado-os para trás. Mas sabia que eles estariam bem. Você só volta se for obrigado a voltar. E sei que muitos diriam: você sabe. Por que eles voltaram? O que é essa grande coisa que devo fazer? É tão simples. Voltamos ao amor. E, no entanto, a humanidade espera algo maior que o amor. Mas simplesmente não compreendem o amor. Fiquei na unidade de terapia por, acho que cerca de 2 semanas. Eu estava tão ruim, ainda estava na máquina de respiração. Lembro do cirurgião passando de vez em quando. Às vezes, sabe, ele simplesmente colocou a mão sobre minha mão. Mas uma coisa que amei, apenas vi muitos anjos ao meu redor na cama. E tantas almas, nem as conhecia. Era como uma procissão de anjos e almas. Sempre ao meu lado, na cama. Mas estavam movendo milhares deles, nesse sentido. E lembro que, quando decidiram que eu poderia respirar sozinha, e eles tiraram você sabe, tirar aqueles tubos. E então o cirurgião voltou, e ele me perguntou o nome. E eu, com uma expressão meio surpresa, por eu ter lhe dito meu nome: você sabe onde está? E eu disse sim. No hospital, você fez a cirurgia em mim. E ele me olhou com os olhos grandes. Então, ele me contou. E, você sabe, estiveste ausente por 10 minutos. Você não deveria conseguir. Esperávamos danos cerebrais. Você havia partido. Eles não sabiam como me trouxeram de volta. Conheci um jovem lindo. E ele se chamava Joe. E nos apaixonamos. Uma coisa que sempre lembro, antes de nos casarmos, eu estava no carro com ele e os anjos me diziam que devia contar a ele. E eu tinha muito medo de contar para o Joe. Eu via anjos fisicamente.
Mas fiz o que me disseram. Apenas disse a ele: a propósito, eu vejo anjos fisicamente e sempre lembro que ele me olha e diz: só padres e freiras têm experiências espirituais. E ele simplesmente me dá um beijo no rosto e sai do carro. Eu apenas disse aos anjos: eu disse a Deus que ele era Deus. Sabia que estava errado, né, nesse sentido. Mas, claro que ele não era. E nós nos casamos e moramos numa casinha em Manute. E tivemos 4 filhos. A saúde de Joe começou a piorar. Eventualmente ele fez uma cirurgia no coração, um bypass triplo, teve derrames, diabetes. Mas eu sempre me lembro de me deitar na cama. O anjo guardião dele estava ali mesmo, ao lado da cama, e me disse: ele não vai acordar, e eu apenas deitei ao lado dele. Peguei o telefone e disquei o número de emergência. E eu disse o que estava acontecendo. Justo antes da ambulância chegar, já vi o anjo guardião dele mudar de posição e simplesmente elevar a alma de Joe de seu corpo, levando-a para fora. O quarto iluminou-se de repente. Mas sempre lembro de meu filho Niall entrando correndo no quarto, e ele estava fazendo o possível para reanimar o pai. E eu queria dizer a ele que seu pai se foi. Você não pode revivê-lo, mas eu não pude. Eu simplesmente não pude fazer isso. Isso foi realmente muito difícil para toda a minha família. Depois que meu marido, Joe, morreu, lembro sempre que o arcanjo Miguel surgiu atrás de mim. E ele apenas disse: Lorna, tenho uma mensagem para você. E ele disse: você sabe, Deus disse, chegou a hora de escrever seu primeiro livro. E sempre me lembro de dizer ao arcanjo Miguel: naquele dia, nem consigo ler ou escrever. Como Deus espera que eu escreva um único livro? Pensei que Deus errou. Os anjos erraram tudo, eles se confundiram completamente. Sempre me lembro de tentar encontrar coragem em mim. Dizer a alguém que vou escrever. Porque ele manteve em segredo que eu não sabia ler nem escrever, apenas com minha família. Então eu tinha medo de ser ridicularizada. E isso é uma coisa que eu contei ao arcanjo Miguel e a todos os anjos e a Deus. Sabe, eu não vou ser ridicularizada e zombada, mas me foi dito para ter coragem. Um dia, ouvi uma batida na porta, esse homem estava lá. E ele, eu disse: você quer entrar para tomar uma xícara de chá e dar oi? E ele apenas disse que estava passando por alguns minutos. E eu levei um grande susto quando o vi entrando com essa caixa grande. E ele coloca na mesa e simplesmente diz: isso é para você. E ele saiu. E, para minha surpresa, havia... acho que foi o primeiro laptop que vi na vida. E havia uma impressora e um speakeasy. E eu me virei para o arcanjo Miguel, que é isso. E eu falei: mas eu não consigo usar isso. E eles disseram que é para escrever seus livros. O anjo Lady veio um dia e disse: a ajuda vai vir. E vizinhos do povoado nos ligaram, um marido e uma esposa. E eu disse a ele que tenho este computador, este laptop. Ele configurou. E eu disse a ele que era disléxica. Não consigo ler nem escrever. E ele disse: não se preocupe, só precisa pressionar um botão. 2, 3 botões. E foi assim que Angels in My Hair começou. As pessoas dizem: sabe, tudo mudou na sua vida.
Mas para mim, não mudei. Ainda sou eu mesma. Agora não preciso me preocupar com isso. Ter comida na mesa. Para mim, o que me preocupa é querer fazer tudo o que Deus e os anjos me perguntaram. E eles ainda não me revelaram tudo. Estou também em estado de choque. Às vezes, eu apenas digo a Deus: quem você acha que eu sou? Sabe, dessa forma, você quer que eu diga isso? Quer que eu faça isso? Outra coisa que me preocupava era, sabe, como devo te chamar? Sabe, Deus, Jesus, Alá. Você conhece todos os nomes. Tem centenas de nomes para Deus, sabe? É abençoado. Um é mesmo Deus, sagrado. Um é até Deus o Pai. Há tantos nomes em tantas línguas diferentes. E a única coisa que Deus me disse, Ele apenas me olhou e disse: eu sou a Lurana. Como você me chama? E eu simplesmente olhei e disse: Deus. Claro, e ele simplesmente disse: Deus é universal. E essa palavra, use a palavra Deus. Uma coisa que Deus costuma dizer: muitos são chamados, poucos são escolhidos. E poucos, dentre os escolhidos, dizem sim. Mas alguns dos escolhidos disseram sim. E assim surgiu o santuário na Irlanda. Não teria acontecido se eles não dissessem sim. No santuário, agora plantamos comida, e o que estamos fazendo com a comida sabemos que estamos alimentando o maior número de pessoas possível. Enchemos caixas e distribuímos para os vizinhos. Pessoas ao redor, nós doamos para cozinhas comunitárias para os pobres. Gostaria de ajudar mais pessoas no mundo. Eu sei que escrevo livros, dou palestras e, sabe, faço workshops e tudo mais. Mas não posso fazer mais. A menos que alguns dos poucos escolhidos digam mais sim. Sempre me perguntam sobre oração. Uma coisa sobre a oração é que é muito poderoso. E eu frequentemente usava a expressão pode mover montanhas, mudar o mundo, se todos orassem um pouco mais, e não apenas por você ou sua família. E muitos diriam, mas como eu rezo? Estamos orando agora, porque estamos falando de Deus e anjos. Estamos falando da humanidade. Sobre amor e compaixão. Estamos falando da nossa própria alma. Estamos, na verdade, em oração. Para mim, a oração é simples, sabe? Não precisa ser 1 milhão de palavras. Pode ser uma palavra, pode ser um pensamento, pode ser uma ação. Se quiser ficar de cabeça para baixo, rezar e dançar, ou balançar, ou querer nadar, e essa é a sua oração de vida. E você está espalhando essa luz e esperança da oração, vindo de sua alma para o mundo. E tudo se conecta a tudo. Todos precisamos dar ao mundo. Este mundo humano e cada ser humano, esperança, porque você sabe, a esperança nos dá vida e propósito. A esperança nos dá, sabe, o sonho. A esperança nos ajuda, você sabe, para dar o próximo passo na estrada. Se todos nós dermos mais esperança e amor, podemos mudar o mundo em uma noite. Eu sei que nós poderíamos. Vejo tanto bem. Nós temos muito negativo, coisas ruins, mas o amor e o bem superam isso 1000 vezes mais.
Nunca pedi a Deus, sabe, qual é o propósito da minha vida. Porque viver é o propósito da sua vida. Sabe, se não viver a vida e seguir em frente na jornada, então você está perdendo a vida. Não pergunte o que vem pela frente, apenas viaje. Quanto mais difícil for sua vida, viver é um presente precioso. Como você está vivo, eu também estou viva. Estamos aqui. Você sabe. E devemos valorizar o presente de estarmos vivos e estamos vivenciando o máximo possível.